paz do Senhor a todos. Estamos já num novo ano, 2026, e estamos aqui no programa História e Geografia Bíblica. E nesse novo ano, novos episódios e vamos gravar sobre os evangelhos. Então nós vamos ver ali as histórias, a geografia de muitas histórias dos evangelhos. Comigo aqui está o professor Vinícius, Amém. Que tem nos acompanhado sempre no História e Geografia Bíblica. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho do que será esse nosso primeiro episódio e também os outros. Mas queremos falar hoje, sobre o nascimento de Jesus. Então vamos começar, com o nascimento de Jesus, que foi em Belém da Judéia. E eu vou passar a palavra aqui para o professor Vinícius para dar início, então, a essa parte do nascimento. Amém. Bom, todos nós temos curiosidades para entender os locais por onde o Senhor Jesus passou. O seu ministério, suas curas, milagres, vidas que foram alcançadas, mas como seriam essas regiões por onde Jesus passou? E, na verdade, com quais pessoas, pastor Edson? Ele conversou. Sim. Fariseus, saduceus, ou até mesmo cidades, como Betânia, Jerusalém, a própria região da Galileia. Nós vamos acompanhar estes episódios onde nós vamos encontrar fotos, mapas, ilustrações que vão nos ajudar a enriquecer o conhecimento a respeito do Senhor Jesus. E para isso, vamos então passar por alguns locais e especialmente no nascimento do Senhor Jesus. Amém. E para nós entendermos, nós vamos pegar o mapa aqui de como era o Império Romano naquela época, na época do nascimento de Jesus. Que está aqui, o Império Romano, ele era bem extenso, e ele tinha o governo sobre essa região da Palestina. Esse nome Palestina, ele só veio a surgir em 132 depois de Cristo, mas é a região de Israel. Bom, nós vamos, para entender o nascimento de Jesus, é importante, na geografia, nós entendermos como era o mundo da época. Então, o mundo da época, ele era governado pelo Império Romano. Mas nós vamos voltar um pouquinho aqui. Lá no ano 539, quem passou a governar foi os persas. Babilônia caiu, os persas, através do Ciro, o seu rei, eles dominaram essa região que envolvia a Palestina. E também grande parte do que aqui já era o Império Romano. Depois dos persas veio Alexandre o Grande, lá em 331. Ele derrota os persas, Dario III, e ele então passa a governar essa parte onde estava Israel. E aqui houve uma coisa. Quando Alexandre o Grande morreu, e ele só governou por 10 anos, apesar de ter conquistado o mundo todo, deixou uma herança para o mundo da cultura helenística, o grego, e ele só governou por 10 anos. E os 4 generais dele que passaram a dividir o Império Greco-Macedônio, que era o império que Alexandre o Grande governava. Então, eles foram 4 generais, o Ptolomeu, que ficou mais com essa parte do Egito, depois teve o Seleu, que ficou com essa parte que envolvia o Oriente e a Palestina, ou Israel, não era Palestina ainda. Aí teve também o Cassandro, que ficou com essa parte aqui da Macedônia, e teve ainda mais um, este último, Lisímaco, que ficou com uma parte aqui, Turquia, e da Ásia. Agora, olha só, isso aqui, por que nós estamos vendo isso? Porque após o greco-macedônico, esse império, houve um detalhe muito importante, e até para nós entendermos o que estava acontecendo quando Jesus nasceu. Passaram-se os anos,
né, eles dominaram em 331, mas em 167 a.C., Antíoco Epifânio, que governava essa parte aqui de Israel, ele estava no governo dele, ele herdou isso aqui. Ele era um cara que ele não gostava do povo de Israel. E ele queria mostrar que a cultura helenística era uma cultura forte. Então ele foi fazer um sacrifício a Zeus dentro do templo, no local do holocausto. E ele sacrificou o quê? Um porco, que era uma ofensa, era uma blasfêmia para o povo de Israel. E ele não sabia que com isso ele criou uma revolta, a revolta dos Macabeus, né? E o que aconteceu? Por que isso foi importante? Porque a partir disso, Israel, né, os Macabeus eram israelitas puros, né? E a partir disso eles conquistam, né? Eles fazem uma guerra ali por 3 anos e eles passam a conquistar toda a região de Israel. E nós sempre sabemos que Israel nunca quis mais nem menos, eles sempre quiseram a terra deles prometida. Então eles conquistam toda a terra de Israel e aí eles criaram uma hierarquia ali, uma dinastia chamada Asmoneia. E que durou até o ano 63. Por que é importante isso, professor Vinícius? Bom, vamos agora lembrar aqui, não é, que nós temos uma região que vai ser dominada pelo Império Romano. Como nós podemos acompanhar nesse mapa, o Império Romano ele tinha um domínio com mais de 1.000 quilômetros quadrados. Mas aqui está o nosso interesse, essa região da Palestina, e que vai receber agora um novo tipo de governo. Sim. Passa a ser instituída uma dinastia delegada pelo Império Romano, que vai dominar nessa região. Aliás, são nomes que nós vamos ver comumente aqui e precisamos entender a origem dela nos evangelhos. Sim, professor Vinícius, nós já vamos chegar no Império Romano. Olha só, então nós vimos aqui a Pérsia, o Greco-Macedônio e aí um governo por quase 100 anos do próprio Israel, os Macabeus, Asmoneus, governaram essa região. Mas no ano 63, aí entra o Império Romano, que ainda não era império. Era uma república. Era uma república, né? Pompeu, um dos generais romanos, ele vem aqui na região e ele conquista dos Macabeus, né? Ele vem, derrota os Macabeus e ele então incorpora a região de Israel, ou da Judéia, né, que ainda não era a Palestina, ele incorpora a República Romana, que era aqui nessa região, e que já envolvia quase tudo isso, né? Então eles estavam conquistando tudo isso. Mas olha só, eles eram república e quem governava eles era um triunvirato, né? O primeiro triunvirato, ali Júlio César, que é muito conhecido de todos. Todos pensam que ele foi um imperador, mas Júlio César nunca foi imperador. Ele chegou a ser um ditador, né? Porque uma hora ele governou sozinho, mas ele não era chamado de imperador. Então foi Júlio César, Pompeu e Crasso. O Júlio César e Pompeu eram generais vitoriosos e o Crasso era um homem rico, fluente, e eles formaram o primeiro triunvirato da República Romana. Mas logo já começou ali a ter as batalhas. O Crasso, ele veio a morrer e depois também em batalha o Júlio César derrotou Pompeu e ele ficou então um ditador sozinho, mas em 44 ele foi assassinado, né? É uma história que todo mundo conhece, que é tu Brutus, né? O Brutus fez uma revolta dentro do Senado e disse que em torno de 60 senadores ali esfaquearam o Júlio César e mataram ele dentro do Senado. E aí começou um segundo triunvirato, né? Esse segundo triunvirato, ele já entrou um nome aqui importantíssimo, que é Otávio Augusto. Em 27 ele passa a ser imperador quando começa o Império Romano. Ele é importante porque na época que Jesus nasceu, ele era o imperador. Então tinha ali agora Marco Antônio, né, que esteve lá unido com a Cleópatra, e Lépido, que era um outro general.
Otávio Augusto, o Otaviano, ele queria ser o rei sozinho, né? Ele queria ser o imperador sozinho. Então, desde o começo, ele já começa a tramar ali. Ele, então, ele exila o Lépito. O Lépito pouco apareceu ali na foto, né? Porque logo ele foi exilado. E depois ele tem aquela batalha lá no Egito, quando ele guerreia e vence Marco Antônio e Cleópatra. E aí ele fica sozinho. E lá em 27 ele é tornado o primeiro imperador romano. Então, Otávio Augusto, né? Ele passa a ser o primeiro César, o primeiro imperador romano. E só vamos contar aqui que aqui aparece uma outra dinastia importante, a dinastia Herodiana. Por quê? Nos interessa essa parte aqui, né, de Israel. Israel, nesse período que nós falamos dos Macabeus, eles voltaram a ter o sinédrio completo, né? 70 anciões, mais o sumo sacerdote, que era o governante, ele governava. O sumo sacerdote, nessa época, ele mudou um pouquinho ali a função dele, ele governava o sinédrio e governava administrativamente todo o império, no período dos Macabeus, dos Asmoneus. E quando Roma conquista eles não impediram, ele só limitou o sinédrio, mas o sinédrio continuou operante, né? E até tinha a sua polícia local, eles podiam julgar as causas locais, poderiam administrar, mas como uma província, né? Então era um reino cliente do Império Romano. Então agora se transformou em império, né? 27 a.C., Otávio Augusto passa a ser o imperador romano, ele operava daqui, né? Aqui de Roma. E aqui, olha só, começou a ter novamente aquela ideia sempre do povo judeu de querer voltar a conquistar tudo. E começa ali a ter alguns levantes. Aí foi que Herodes ele se aproveita, lá no ano 40 a.C., ele se aproveita dessa situação, ele sai daqui da Palestina, ele vem aqui para Roma, ele vem em Roma, aqui falar com Otávio Augusto. Ele vem aqui e diz assim, olha, tem um levante lá, eles vão querer tomar novamente. Aí o que fez? Roma, 40 a.C., ele põe então Herodes como rei de Israel, rei da Judéia. Mas não era um rei ainda operante, porque ele não veio para cá, ele ficou 3 anos aqui em Roma e em 37 a.C. ele vem aqui para a região de Israel, então ele passa a ser um rei muito perto do Império Romano. O Império Romano gostava muito dele, porque ele era um homem de construções, um homem muito preparado administrativamente, né? Ele era idumeu, né? Ele nasceu ali naquela região aqui perto da Jordânia hoje, mas ele era casado com a neta do Hircano II, que era asmoneu, então quer dizer, ela era judia e por isso ele foi aceito, né, pelo povo de Israel, porque ele teve esse casamento e ele então fazia os cultos, ali ele participava das cerimônias, das festas judias e o sinédrio aceitava ele. Agora Herodes ele fez uma coisa, Herodes ele não impediu o sinédrio, mas ele colocou no sinédrio pessoas de confiança dele, então ele mudou alguns nomes, né? Exato. Então ficaram os 70 anciãos lá do sinédrio, né? Mas o governo era dele, então Herodes, eles colocaram como rei, o título de rei, 37 a.C. Esse Herodes é o Herodes que vai perseguir as crianças. Exato. Vamos aproveitar aqui, porque nós passamos por muita história e entendemos que o Senhor Jesus, ele vai nascer nesse mundo, nesse governo, então, em que nós temos o Império Romano, em que nós temos também a figura de Herodes,
que é instituído como uma autoridade sobre aquela região. Então nós vamos ao texto bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 2, verso 1, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então nós vamos entender aqui que o Senhor Jesus nasce exatamente nessa época e nós vamos encontrar a expressão Rei da Judéia, que se refere então à figura desse Herodes. É claro que nós vamos encontrar no decorrer dos evangelhos alguns nomes se referindo a Herodes. Herodes Arquelau, né? Nós temos Herodes Antipas também, porque o nome Herodes, ele se torna então uma dinastia. Nós falamos, nesse momento do nascimento de Jesus, daquele que foi conhecido como Herodes o Grande. E a partir de então, depois de Herodes o Grande, nós temos outros Herodes que são descendentes de Herodes o Grande e que vão dividir o governo dessa região. Mas, retomando aqui, nesse momento do nascimento do Senhor Jesus, nós vamos entender que é nesse domínio que Jesus vai nascer, em que havia um domínio administrativo, mas também uma certa liberdade para que a cultura local, a cultura dos judeus, a formação até religiosa, com fariseus, com saduceus, com figuras como o Sinédrio, por exemplo, pudessem atuar naquela região. Então, vamos voltar aqui ao mapa e entender que diante de todo esse domínio, o Senhor Jesus, ele nasce nessa região, que hoje nós conhecemos como Palestina. Mas, na verdade, naquela época, convencionalmente falava-se muito sobre Judéia. Sim. Aliás, por isso, nós podemos até passar aqui para o próximo mapa, porque nós vamos adentrar nessa região e entender como que era conhecido, como eram conhecidas as regiões por onde o Senhor Jesus passou. Então, numa região sul, nós temos aqui a Judéia, que, aliás, é citado no texto lido, né? Belém, sim, da Judéia. Belém é uma cidade que está aqui nessa região da Judéia. Que assim, sim. Exato. Jerusalém aqui, Belém aqui, bem pertinho. Nós temos outras regiões incorporadas até posteriormente, como a Idumeia, mas ao norte da Judéia, na parte central de Israel, nós temos Samaria. Na parte norte, nós temos a Galileia. Vejamos aqui o Mar da Galileia, descendo o Rio Jordão e até o Mar Morto, aqui o Mar Mediterrâneo. Então, nesses locais é onde nós vamos exatamente estudar daqui para frente, entendendo quais foram os atos do Senhor Jesus, como foi o seu ministério. E, com certeza, nós vamos ler a palavra, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, com maior profundidade, porque nós vamos entender o contexto histórico e geográfico, não é? Vamos entender como era a divisão das classes sociais da época, as atribuições religiosas também. Bom, nosso tempo já está bem adiantado. Para encerrar esse primeiro episódio dessa nova etapa do História e Geografia Bíblica, eu vou ler o texto que está lá em Mateus, capítulo 1, no verso 20, que a palavra diz assim: Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então aqui uma palavra que o Senhor falou em sonhos a José, e o Senhor diz para ele: olha, o nascimento na tua casa não é um nascimento comum, é um nascimento do Espírito Santo. Não temas, que isso é nascimento do Espírito Santo. Então, por isso é tão importante estudarmos isso. E no próximo episódio nós vamos falar muito sobre isso aqui, vamos contar a história, né, onde Nazaré, Belém, quando ele foi para o Egito, toda essa história nós vamos contar,
porque importa muito. É um nascimento diferente. Não temas, José, o que é nascido na tua casa é do Espírito Santo. Não temas em receber Maria, não temas em aceitar isso. Assim também foi o nascimento na nossa vida. Nós podemos trocar essa história. Eu acho uma história muito bonita essa aqui, porque ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus na casa de José e Maria foi assim. E podemos trocar pelo nosso nome, né? O nome de cada um que está aqui, que já tem uma experiência com o Senhor. O nascimento de Jesus foi assim e mudou completamente a vida de José, de Maria. Ele teve até que mudar de cidade. Nós vemos que tudo isso aconteceu e tudo isso tem acontecido em todo aquele que tem recebido e nascido Jesus na sua casa. Não é que tem que mudar de cidade nem de casa, mas no caso de José aconteceu isso, e essa história nós vamos contar no próximo episódio. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor, pastor Ian, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Paz do Senhor. Das riquezas do reino de Deus, enche o coração, enche os espíritos, na batalha vereis vitória.